Olá, muito bom dia para você. Como é que foi o seu Natal durante essa semana? Eu espero que tudo bem, a sua confraternização tenha sido muito boa. Nós estamos nos preparando aí para a virada de ano, né? 2026 chegando. Este é o último programa de 2025 do Norte Agro, desejando a você sempre a sua participação e boas festas aí. Mas enquanto a gente não chega ao final deste programa, vamos começar com muita informação? Vamos! Mas para isso a gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta trazendo as informações do agronegócio e da produção do Acre. Não saia daí! Muito bem, eu não falei que era um rápido intervalo e já voltamos. Lembrando que você pode participar, dando sugestões de pauta, querendo mostrar a sua produção aqui na tela da TV Norte Acre. E quiser rever também esse e outros programas, além das matérias jornalísticas que a nossa produção e equipe de reportagem faz nas ruas, basta acessar nossas redes sociais, @TV Norte Acre. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todas as plataformas. Então você pode rever este programa, além de outros também, como tem o Povo na TV, o Norte Investigação, enfim. Toda a produção da TV Norte você acompanha aqui nas redes sociais. Lembrando que pode também mandar para o nosso WhatsApp, que é o 999267424. Mande a sua sugestão de pauta, manda para a gente a sua produção que a gente exibe aqui, tá bom? Vamos agora de informação? Pois é, ó. No Juruá, já inaugurou o complexo de café que pode beneficiar a produção de pequenos e médios produtores. Vamos acompanhar. Foi inaugurado em Manso Lima, no interior do Acre, o tão aguardado Complexo Industrial do Café do Juruá, o maior da região norte do Brasil. Com investimentos de R$10 milhões, fruto de parceria entre o governo federal por meio da BDI e a Cooper Café, o espaço impressiona não somente pela estrutura física, mas pelo potencial de transformar a vida de milhares de produtores da região. A planta tem a capacidade para beneficiar até 21 mil sacas de café por safra e é movida por energia 100% solar. Os agricultores locais poderão realizar no próprio complexo todo o processo de secagem, descascamento, classificação e rebeneficiamento dos grãos, agregando valor ao produto e garantindo acesso ao mercado mais exigente. No entorno do complexo, só na região do Juruá e parte do Amazonas, são mais de 6 milhões de pés de café plantados por pequenos e médios produtores. A estimativa é de que o complexo gere até R$40 milhões em faturamento por ano, dependendo da cotação do café. O espaço inclui desde café commodity até o especial, com qualidade suficiente para disputar espaço com feiras internacionais. E essa ferramenta é para o pequeno produtor. Aqui está incluído o pequeno produtor. A BDI fez um trabalho de campo muito bem feito, contratou empresas para fazer as pesquisas e com certeza está atendendo hoje 90% dos nossos produtores da agricultura familiar está sendo contemplado. A segunda fase do projeto já está sendo estruturada e levará o modelo para o Baixo Acre, em parceria com a Cooper Acre, que representa cerca de 3 mil famílias. A ideia é transformar o café em uma nova força econômica do Acre, levando dignidade e renda para quem vive do campo, como destaca a presidente da BDI, Perpétua Almeida. A BDI, com um olhar especial sobre a Amazônia e cumprindo as missões da Nova Indústria Brasil, chega aqui para industrializar a produção de café do cooperativismo. Isso é uma vitória extraordinária dos investimentos do governo federal, dos investimentos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Porque aqui nós estamos olhando para a pequena indústria e para a indústria dos pequenos. Para crescer um país, para desenvolver um país, a gente não pode olhar só para os grandes estados e para as grandes indústrias, porque são as cadeias agroindustriais sustentáveis que seguram e sustentam as grandes indústrias. Por isso eu estou muito feliz com o trabalho que a BDI está fazendo aqui. E olha só, pesquisa revela que o café puro pode trazer benefícios à saúde, mas o segredo está no que você mistura com ele. Vamos acompanhar? Confira. Tem gente que começa o dia só depois de uma boa xícara de café. É ritual, costume e também pode ser saúde. Toma café? Demais. Em quais momentos do dia? Todos. Se tiver a oportunidade de tomar, eu tomo. De manhã, de tarde, de noite, depois do almoço. Eu tomo uns 4, 5 cafés por dia.
Segundo pesquisadores da França, o café, além de dar energia, pode ajudar na longevidade. Mas tem um detalhe: o jeito que você toma muda tudo. Tomar café pode até não fazer mal para a saúde, mas o estudo é claro. O segredo não está na quantidade do café, mas sim do que vai junto. Existem estudos que afirmam que o café ajuda na nossa microbiota intestinal e possui antioxidantes que combatem os nossos radicais livres. Mas quando a gente adiciona a ele substâncias como adoçantes, açúcares, a gente faz o nosso corpo trabalhar mais para lidar com a alta demanda de açúcar e com a produção de insulina. Isso faz com que a gente perca a disponibilidade, a acessibilidade daqueles antioxidantes presentes do café. E da mesma forma, quando a gente adiciona substâncias a ele, como o leite, existem estudos afirmando que a caseína, a proteína do leite, quando misturada ao café, atrapalha essa biodisponibilidade e acessibilidade dos benefícios do café até a gente. O estudo acompanhou mais de 150 mil pessoas por quase 20 anos. E quem tomava de 1 a 3 xícaras por dia de café puro tinha menos risco de morte por doenças cardíacas e respiratórias. Mas atenção, tudo em excesso faz mal, nada de virar a garrafa. E claro, cada corpo reage de um jeito. Por isso, o melhor é sempre buscar orientação profissional. Café puro, vida longa e coração mais feliz. Porque saúde também começa no gole que a gente escolhe. A melhor forma sempre vai ser o cafezinho preto puro. Claro, se você gosta de consumir ele ali com um pouquinho de leite, não tem problema. Mas vale lembrar que o seu melhor potencial do alimento é ele puro em sua própria essência. E olha só, uma das maiores dificuldades para quem trabalha no campo, independente de outras criações de animal ou também de outras cadeias produtivas, é a questão do fornecimento d'água. Vamos conferir a importância dela na criação de bovinos? Acompanhe. O Norte Agro embarcou a um convite do professor Luiz Henrique Fahrenheit, do pesquisador da Embrapa Carlos Maurício, em um dia de campo para conhecer a fazenda Amaralina, especialista em criação de gado da espécie caracu murcho. Essa é uma espécie que chegou no Brasil ainda por volta de 1500 e se espalhou por todo o território. No Acre, o pesquisador Carlos Maurício, além de estudioso, também é um criador da espécie. Um dos pontos que o pesquisador destaca para quem deseja trabalhar com essa espécie é que também serve para as demais, é o abastecimento d'água. A gente identificou que mais de 90% das propriedades usam açudes, né, como bebedouro para o gado. E essa é a condição normal na atividade pecuária, geralmente se faz em açudes mesmo. Mas às vezes tem condições que algumas áreas de pastagem não tem condição de fazer açude, porque às vezes é uma área muito plana ou o local não dá para construir um açude de qualidade. Uma opção interessante também, quando você consegue captar água de um outro açude e às vezes colocar um reservatório e fornecer uma água canalizada em bebedouro artificial, que a gente chama, como tanque, como esse aqui, você tem uma condição muito favorável de qualidade de água para os animais, né? Então você consegue assegurar uma água mais limpa, uma água de qualidade para os animais. É uma opção um pouco mais cara, você tem que ter a parte de bombeamento de água, tem que ter um reservatório, tem que bombear água de um outro açude ou de algum rio, mas você garante uma água sempre limpa no bebedouro para os animais. O pesquisador apontou um desafio que muitos produtores enfrentam, o custo para irrigação e o abastecimento de água. Mas a Luz Rose é uma das empresas especializadas em fornecimento de energia solar e irrigação. Luiz, fala pra gente com relação à irrigação. Como é que funciona aqui a Luz Rose? Como funciona a irrigação hoje aqui no Grupo Luz Rose? Hoje nós temos toda a tecnologia em bombeamento com energia solar. Hoje trazendo para o homem do campo, a agricultura, para a cafeicultura e também a agropecuária, quem tem o sistema de irrigação precisa e necessita de ter. Hoje não tem terras ruins, onde a água nós levamos a irrigação até o gado ou até a plantação. Hoje nós temos para esse tipo de bombas para residência, como também todo o tipo de bomba para irrigação também com energia e placa solar. Então esse é um benefício hoje do Grupo do Luz Rose
levando toda a tecnologia de irrigação, todas as peças de reposição para o cliente que está trabalhando com irrigação hoje. Um bom abastecimento de água e de forma econômica ajudam na criação de animais e outras produções, conforme os dados apresentados pelo pesquisador. Isso, então isso é importante, ou seja, o produtor que consegue fazer uma estação de monta como essa, então, se ele faz a estação de monta julho, agosto, setembro, ele desmama os bezerros janeiro, fevereiro e março, ou seja, ele vai conseguir vender esses bezerros até o mês de maio e vai conseguir folgar a fazenda para diminuir a quantidade de gado na fazenda para entrar no período seco com a lotação menor. Da mesma forma, aquelas vacas que ficaram vazias, que não pariram, ou então, se você fez um diagnóstico de gestação depois da estação de monta, identificou que aquelas vacas não emprenharam, à medida que ela vai desmamar o bezerro dela em janeiro, fevereiro, março, ela está vazia, você pode engordar essa vaca até a entrada do período seco e também folgar a fazenda. Então, essa estação de monta, julho, agosto, setembro, que a gente recomenda aqui no Acre, ela facilita também não só a parte reprodutiva e a parte de criação dos bezerros, mas ela facilita todo o ajuste de lotação da fazenda. Você poder folgar a fazenda para entrar no período seco com uma quantidade menor de gado. E tendo menos gado na época seca, você vai ter uma oferta de pasto maior para esses animais. Você vai aumentar o seu ciclo, você vai acelerar o seu ciclo produtivo da fazenda, né? E você vai ter condição melhor de nutrição desses animais. E olha só, estudantes do ensino médio realizaram uma exposição agrícola em Rodrigues Alves para valorizar a produção rural do município. O Sidney Souza é quem tem as informações. Vai contigo, Sidney. O projeto Expo Agro UFBS teve como objetivo apresentar para a comunidade escolar e a população presente no evento parte dos produtos regionais produzidos por alunos e parte de alunos pertencentes à instituição, bem como diversas manifestações culturais, incluindo desfiles e apresentações de quadrilhas. O projeto demonstra o empenho dos alunos durante a elaboração do projeto, que retrata a própria vivência dos estudantes. O estudante Nicolas Cauê, do primeiro ano, apresentou para os participantes parte da produção local, destacando o potencial econômico gerado a partir da agricultura familiar, que domina cerca de 70% da economia local. A importância é para a gente poder espalhar essa cultura para os jovens hoje em dia saberem, observarem que a cultura daqui, da nossa região, por mais que ela seja pequena, ela é muito rica. E a gente pode tentar um pouco estudar e descobrir um pouco mais sobre ela. Para a organizadora do evento, Stephanie Almeida, após análise do comportamento dos alunos para o mundo country, a gestão escolar usou estratégias através do evento para fortalecer a identidade rural e despertar os alunos para novos segmentos, garantindo maior permanência na instituição de ensino. A gente viu que os garotos gostavam muito e eles se identificavam bastante com a questão do country. Então a escola resolveu criar o Clube Country com um incentivo para os alunos, incentivar eles a permanecer na escola, a gostar mais da escola. E aí a gente foi trazendo, a gente trouxe uma atividade juntamente com o IDAF, onde a gente trouxe boi, fez algumas exposições. E a gente resolveu fazer essa primeira Agro FBS. O que é que vai ser exposto aqui? Quais são a dinâmica de todo o evento? Vai ser exposto alguns bois, animais, né? Vai ter produtos da região e algumas apresentações de quadrilha, grupo de dança, desfile do garoto e garota country. Esse boi que, inclusive, os bois que estão sendo apresentados são até o meio de transporte de alguns alunos que vêm para a escola. Sim, eles usam o boi para vir para escolas. Geralmente, eles vêm, vai, às vezes a gente faz apresentações com os bois e os meninos gostam muito. E olha só, nós vamos falar do incentivo à educação e à pesquisa. Isso porque a Universidade Federal do Acre inaugurou um laboratório de bromatologia e qualidade do leite. A estrutura é considerada a mais completa do estado para análise de alimentos e vai atender pesquisas acadêmicas e também produtores rurais. Vamos acompanhar. A produção científica e o setor agropecuário do Acre ganham um reforço importante. A Universidade Federal do Estado inaugura o laboratório de bromatologia e qualidade do leite. A previsão é que os serviços estejam disponíveis ao público externo a partir de setembro. De fato, o laboratório, apesar da universidade já ter um laboratório que trabalha um pouco com algumas análises, esse laboratório ele é um pouco mais completo, né?
E a ideia dele é justamente atender não só a questão do ensino, aqui para os cursos, principalmente de medicina veterinária e engenharia agronômica, mas também poderá atender outros cursos que, porventura, possam usufruir dessa questão das análises de alimentos, né? Mas também essa parte da comunidade externa. O espaço inaugurado promete transformar a forma como é analisado alimentos e leite no estado. O Laboratório de Bromatologia e Qualidade do Leite vai ajudar tanto nas pesquisas da universidade, como também vai beneficiar produtores e empresas do Acre. O Acre não tem muitos dados próprios, né? A gente utiliza muitas tabelas de fora. Então a gente precisa de dados aqui, porque o clima influencia a temperatura, a luminosidade, o solo, então tudo influencia a qualidade dos alimentos. Então a gente tem muita coisa de outras regiões do país, a gente precisa ter alguma coisa nossa aqui agora. O laboratório foi montado com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, destinados pelo então secretário da Agricultura, Luiz Tchê. A expectativa é reduzir custos e o tempo de entrega dos resultados, já que hoje muitas amostras precisam ser enviadas para fora do estado. É por isso o investimento aqui, né? E quando a gente chega na Secretaria da Agricultura, que você vai pegar os números e que você vê que a maioria do leite que nós consumimos no estado é de fora do estado, a gente repensou. Com um laboratório aqui a gente pode agora fazer análise do nosso leite e pagar um preço justo para aquele que investiu e trabalhou de forma diferenciada. Essa é a primeira coisa. Segundo, que ele pode dar para nós uma amostragem da qualidade do nosso leite e logo a gente ter um laticínio para produzir leite em pó, né? Leite em caixa, o Tetra-Pak. Então tudo isso vai mudar completamente a cadeia da pecuária leiteira no nosso estado. Com a parceria público-privada, a iniciativa também conta com auxílio na administração da unidade pela empresa paulista TPL. Para nós foi uma surpresa quando, conhecendo a universidade, descobrimos o grande potencial que nesse estado, que para nós lá paulistas é tão distante, mas ao mesmo tempo foi sim, uma surpresa muito boa ver o tamanho do mercado que existe aqui no Acre, as necessidades que são iguais às nossas, mas com grande potencial de crescimento em pouco tempo. A reitora da UFAC destaca que o novo laboratório vai fortalecer a formação dos alunos, além de incentivar os estudos e pesquisas dos cursos. Aqui eu quero fazer um agradecimento, um laboratório de bromatologia que vai, com a sua alta tecnologia que nós adquirimos, vai fazer com que os nossos estudantes tenham uma formação mais qualificada e, para além disso, a universidade cumpre a sua missão de atender os nossos pequenos produtores, que aqueles que precisam, que estão lá na ponta. Com a inauguração, o Acre passa a contar com um centro de referência em análises de alimentos e leite, que vai impulsionar as pesquisas e fortalecer o agronegócio. Um passo importante para a análise da qualidade dos alimentos que chegam na mesa dos acreanos. E já que estamos falando do leite, você sabia que o leite de búfalo é um dos mais saudáveis e mais rentáveis? Pois é, em Rio Branco, aqui na capital, no estado do Acre, um dos criadores nos convidou a conhecer um pouco dessa produção do leite e também a criação do búfalo, um novo tipo que existe no estado do Acre. E eu te convido a conhecer agora. Deixamos o centro de Rio Branco, pegamos a estrada do Quixadá, que mesmo sendo uma região produtiva, ainda enfrenta dificuldades de acesso e escoamento por falta de manutenção na via. Mas vencemos as dificuldades até chegarmos à fazenda Santa Luzia, de propriedade do Joaquim e da Rebeca, onde vivem da comercialização da carne, leite e queijo de búfala. Isso mesmo que você ouviu, búfala. E sabe como a gente descobriu? Foi através de outro personagem que o Norte Agro conheceu, o Elias da Fazenda São Raimundo. Certamente você lembra do Elias, que participou conosco em outra matéria do Norte Agro, falando a respeito do búfalo. O Elias ele ficou conhecido pela comercialização, pela criação de búfalos aqui no estado do Acre. E hoje ele nos trouxe a uma outra propriedade, onde o proprietário também passou a nos conhecer e conheceu o Elias na sua criação por conta da matéria que foi exibida no Norte Agro. Seu Elias, fala pra gente como foi feito esse contato. Bem, nós somos vizinhos de muito tempo, conhecidos por nome, mas não tínhamos conhecimento da mesmo tipo de
pecuária, né? Que ele mexia com búfalo e nós também mexemos. E a gente achava que nós éramos pioneiros aqui. Só que eu mexo com uma variedade de búfalo, que é o Murrá carne e leite. Ele já mexe com o Murrá leiteiro, que é esse animal que traz essa docilidade aqui, ó. Um animal de um menor porte, mas que bom na cultura do leite. E aí, através do programa Norte Agro, né, viemos a se conhecer, passamos a fazer negócio. Hoje eu estou levando um reprodutor dele para diversificar o meu rebanho também, né, e mostrar para o povo a docilidade desse animal, tá? Joaquim Mello é proprietário e relata que a primeira vez que teve contato com o animal foi com parentes no estado de Rondônia e que se agradou, pois o manejo é pequeno e a rentabilidade tem sido boa. Eu fui ali em Rondônia, aí vi um amigo meu que criava lá, certo? Eu tinha um bufa bravo. E depois de eu tive em Rondônia, que eu já tinha trazido esses bufas pra cá, esses mansos leiteiros, aí eu conheci meu amigo Zé Elia, entendeu? E aí a gente começamos a conversar e elas começaram a parir e a gente começou a tirar o leite, entendeu? Aí começamos a ver a produção delas, entendeu? Um animal muito manso, dócil, igual o Zé Elia falou, entendeu? Hoje os meninos estão tirando leite aqui de 15 vacas. Essas 15 vacas estão dando a média de 120 litros de leite, entendeu? Eu acho que já é uma boa renda, né? E pela sequidão que nós estamos, né? Então é um bom negócio. Os animais são tão dóceis que Bernardo, filho do Joaquim, pinta e borda brincando com os búfalos. Ele monta, brinca com os bichos e ainda faz graça. A comercialização da carne e do leite tem sido rentáveis para Joaquim. Já a produção e comercialização do queijo é de responsabilidade da esposa, a Rebeca, que com a ajuda do pai criou uma engenhoca para ajudar na formação do queijo. Com menos de 7 litros, ela faz uma peça dessa que chega a pesar quase 15 quilos. Se fosse com leite de gado normal, seria em torno de 11 a 10 litros. Ele é um queijo de massa pré-cozida, não é um queijo de massa crua. E aí a gente faz o processo de massa pré-cozida. E aí depois disso a gente põe na prensa, fica ali umas 3, 4 horas. A gente retira e a gente conhece esse produto aqui. E aí a questão de comercialização a gente faz para consumo próprio, né? Mas como acaba que sobra para a gente, é muita quantidade, a gente acaba que faz a venda, né? De forma informal mesmo. Olha só, depois de um dia de campo, conhecendo aqui a Fazenda Santa Luzia, chegou a parte mais trabalhosa dessa matéria, que é a parte da degustação, porque você em casa, infelizmente, não vai poder provar, mas já ó, uma delícia, com cafezinho, então, ó, na companhia do Bernardo. Volta daí com o programa. Olha só, tem muita informação ainda no Norte Agro e não saia daí. Vamos fazer um breve intervalo. É só o tempo da gente tomar um carocinho d'água que já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o seu Norte Agro deste domingo, o último Norte Agro de 2025, mas tem muita informação, hein? Olha só, o IDAF prorrogou a campanha de vacinação e o recadastramento. O Sidney Souza é quem tem mais detalhes. Vamos acompanhar. Exatamente. Este período, segue ainda duas campanhas importantes para o produtor. Uma é a declaração de rebanho, que teve a sua data também prorrogada, e ainda segue a vacinação contra a brucelose. Ao meu lado está o Fernando Bonilho, ele que é chefe do IDAF no município e vai trazer informações principalmente voltadas a estas campanhas. Fernando, seja bem-vindo. Conte pra gente aí como é que está toda ainda esse cronograma das campanhas, né? Tivemos aí a prorrogação das datas para que o produtor possa ainda conseguir, né, fazer aí todos os dados, né, trazer toda a documentação necessária. Conte pra gente como é que está já o atendimento aqui do IDAF ainda nesse período. Exatamente, Sidney. Fazendo parte do calendário anual, são duas campanhas distintas, que é a declaração de rebanho. Como comentou, ela foi prorrogada então, até o dia 31 de dezembro. Aquele produtor que ainda não declarou tem aí mais um período, mais uma chance para estar fazendo essa declaração de rebanho.
Lembrando que a declaração de rebanho ela é obrigatória, declarar toda a espécie animal que possui na propriedade, que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu tenho um bovino, só vou declarar se tiver bovino, ou às vezes o animal morreu ou abateu para consumo e acaba esquecendo que tem que fazer essa declaração também. Então, a declaração de rebanho é o quê? Os animais que morreram, os animais que nasceram. Então, o produtor tem que vir aqui. A declaração é anual. E ela vai se encerrar agora dia 31 de dezembro. E essa declaração é muito importante para a gente saber como está a evolução pecuária do nosso estado, a questão sanitária principalmente, né? A gente consegue ter um controle, saber onde estão essas espécies, a quantidade de espécies. Um exemplo aí, a gente sempre usa o exemplo aí, nosso estado é livre de febre aftosa, então nós continuamos nas vigilâncias ativas, procurando saber o que está acontecendo com o produtor. Às vezes o animal morreu lá, o produtor não procura a gente e não sabemos o que aconteceu. E nesse mesmo período, dia 31 de dezembro, encerra a vacinação contra a brucelose. A vacinação de brucelose ela é obrigatória para bezerras de 3 a 8 meses. Elas devem ser marcadas com ferro na face, né? E o produtor declara o rebanho, vacina as bezerras fêmeas. Isso é muito importante para a gente, a questão da sanidade animal. Após a vacinação, procura o IDAF também para fazer a confirmação, a emissão do atestado. E, Fernando, esse atendimento ele acontece também presencial aqui no IDAF? O que precisa o produtor trazer de documentação, de orientações também que são necessárias aí para todo esse processo? Vamos lá. A declaração de rebanho, ele pode ser aquele produtor que tem o cadastro online, ele pode realizar diretamente de casa. E aquele que ainda não tenha, pode vir até a unidade, traz o seu saldo dos que nasceram ou que morreram, que nossos colegas estão todos aqui para estar recebendo, atendendo, até das 7 às 14 horas. É feita a declaração. Não é cobrado nada, porque muitas pessoas têm essa dúvida, não tem cobrança com relação a isso. Então, traga seu saldo dos animais que nasceram, os que morreram. Aí que foi fazer atendimento, das 7 às 14 horas. E com relação à vacinação, o produtor tem que procurar um vacinador cadastrado com um veterinário para ele estar fazendo essa vacinação. Tem que ser um vacinador habilitado, passou por um treinamento, para estar fazendo essa inserção desses dados no nosso sistema. Porque não é só ir lá vacinar. Quando o vacinador for lá vacinar, os produtores têm que cobrar eles para estar procurando um veterinário para estar lançando no nosso sistema. Maravilha. Obrigado, Fernando, pelas informações. É isso. Então, você é produtor rural, né? Você que tem criações aqui em Cruzeiro do Sul, procura o IDAF, né? Para também estar regularizado, né? Com toda a documentação em dias, para que não possa haver sanções ou algo também de ações administrativas por parte do órgão. Lembrando que é até o dia 31 de dezembro, né, Fernando, que vai estar acontecendo ambas as campanhas, tanto a declaração de rebanho quanto também a vacinação da brucelose. Essas são as informações, volto com você no estúdio. E olha só, chegamos ao final de mais um Norte Agro, o último Norte Agro de 2025, desejando a você boas festas, boa virada de ano. Nós vamos nos encontrar novamente em 2026. Muito obrigado por todo esse ano que nos acompanhou, participou e também deu as suas sugestões de pauta, tá bom? Desejo uma boa festa para você e até o ano que vem. Agora você acompanha a reprise do Norte Investigação. Tchau, tchau. Thank you.